Este é o programa de abertura de uma série de vídeos sobre os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Nosso lema, Plínio, é nenhum direito a menos. Por isso precisamos conhecê-los para defendê-los, para que se tornem realidade. A Proclamação em Defesa dos Direitos Humanos tem uma história gloriosa, que passa pela Declaração dos Direitos da Virgínia, nos Estados Unidos, 1776, pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, Revolução Francesa, 1789. Fortalece-se nas lutas operárias, século XIX, também pelo Manifesto Comunista, e se consolida na Declaração dos Direitos Humanos, a ONU, depois dos horrores de duas guerras mundiais no século XX, a declaração é de 1948. Embora, com a Carta da Virgínia, que é declamada nas escolas, certamente, dos Estados Unidos, os Estados Unidos tenham apoiado cruéis ditaduras pelo mundo afora. Embora, empunhando as cores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, a França tenha praticado crueldades nas suas colônias em pleno século XX. Os direitos que foram conquistados com muita luta, com muito sangue, eles já estão proclamados. Eles precisam ser conhecidos, precisam ser defendidos para que se tornem realidade, para que sejam realmente efetivados. Essa é a nossa consciência, é a nossa crença de cidadãos. É isso no que acreditamos. Quem fala hoje aqui com a gente é o Dr. Plínio Antônio Gentil. Ele é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, eu o conheço há bastante tempo. É doutor em Educação e doutor em Direito. Ele é doutor em Educação aqui pela UFSCar e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal pela Unip e professor de Direitos Humanos pela PUC de São Paulo. E é integrante também do nosso grupo de pesquisa aqui da UFSCar, Grupo Educação e Direito. E aqui eu tenho então o prazer de recebê-lo para esse primeiro vídeo e de lhe perguntar. Plínio, você que auxiliou o Ministério da Justiça, não parece, você parece bastante novo, mas você auxiliou o Ministério da Justiça e o Dr. Plínio Arruda Sampaio, um grande homem, na Constituinte de 87, 88. O que você diz para o cidadão que está assistindo sobre a relação entre os direitos humanos e os direitos e garantias fundamentais consagrados na nossa Constituição? Saudação. Então, muito prazer estar aqui, João, com você, com vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Falar de direitos humanos significa falar de conceitos, valores que a humanidade vai desenvolvendo, mas que ela só estabelece aquilo em leis, em tratados, em declarações, quando aquelas ideias estão maduras e quando, naquelas condições, naquele momento, aqueles valores são valores abraçados por uma parcela importante, grande, expressiva da sociedade. Seria possível ter falado em direitos humanos na Roma Antiga? Seria possível, mas não como uma construção teórica estruturada em tratados, como acontece a partir dos séculos 17 e 18, exatamente no momento das revoluções burguesas. Mais especificamente na Inglaterra, inicialmente, e depois na França. A Revolução Francesa com um impacto maior, por isso que se fala mais dela do que da Revolução Gloriosa inglesa. Mas ambas têm como o mesmo pano de fundo o quê? A ruptura, a transformação de um modelo político, que era uma monarquia absolutista. O monarca absoluto pode tudo, ele é o pai de todos. Ele decide, ele faz as leis, ele cumpre, ele julga. Então é a mudança deste modelo político para um modelo diferente, a chamada democracia representativa ou a democracia constitucional,
A própria monarquia se mantém na Inglaterra, mas só que o monarca já não é mais o todo-poderoso, ele está limitado pela Constituição. O que a Constituição faz? Ela diz aquilo que o Estado não pode fazer, ou seja, ela é um freio, ela é um limite aos poderes do Estado, né? Isso tem alguma coisa a ver com a passagem do modo de produção, do feudalismo para o capitalismo? Pois é, tem tudo a ver, porque primeiro o que se transforma é o modelo produtivo, né? A evolução das forças produtivas. O que são as forças produtivas? É o conhecimento humano, o conhecimento técnico para produzir. As ferramentas elas melhoram, a tecnologia se desenvolve, os saberes se acumulam, né? O homem se torna mais capaz de produzir cada vez mais, cada vez com maior variedade. Isso provoca toda uma revolução no alicerce da sociedade. De modo que, para aquela situação nova, né, de maior produção, de maior diversidade, aquela situação nova, ela necessariamente se faz acompanhar de uma mudança das relações entre as pessoas, das relações sociais, das relações produtivas e, consequentemente, nas relações do Estado com a sociedade, do governo para com os governados, né? No feudalismo, o servo era praticamente agregado, né, do senhor feudal. Tudo dependente, ele é pouco menos que o escravo, né? Sim, e aí quando chega no capitalismo, o trabalhador, ele vai vender sua força de trabalho, né? E aí ele precisa de uma lei, né? Exatamente, o senhor do escravo não precisa da lei para exercer o seu poder sobre o escravo. Ele exerce o poder porque ele tem o poder, né? É a força bruta, não existe uma intermediação ali. A relação do senhor com o servo é parecida também. Só que na hora que as forças produtivas chegam num determinado grau de evolução, em que há uma massa de pessoas disponíveis para trabalhar para outras que têm a propriedade das terras, das manufaturas, inicialmente das pequenas máquinas, é a hora que é dada esta situação, é preciso mudar toda a estrutura jurídica, né? Esse poder não se exerce mais na força bruta. O proprietário não manda no trabalhador só porque ele tem mais força física. Ele precisa de uma intermediação. Essa intermediação é o direito. Então, cria-se, né, toda uma estrutura que define, que regula o direito de propriedade. O proprietário é aquele que pode usar, pode tirar frutos, pode dispor da coisa, não é? E para isso ele pode também contratar pessoas para trabalhar para ele. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não têm a propriedade. Por isso, e nisso é que se vai desenvolve... dizer que todos são iguais e exatamente, podem contratar, para poder comprar contratar livremente, para poder obter o contrato de empregados, para poder vender, né, o homem precisa desenvolver valores, estruturá-los assim legalmente, Sim. como liberdade, igualdade perante a lei. Sim. Porque o que a gente tinha no absolutismo? Alguns nascem desiguais, porque o nobre nasce nobre, de sangue azul. Sim. E o plebeu nasce plebeu, né? Sim. Então, uma das primeiras providências que essas revoluções, dessa nova classe, que é a burguesia que vai tomar o poder, que ela já tem o poder econômico, mas não tem o poder político, né? Uma das primeiras providências é desenvolver, na qualidade de um direito fundamental, o direito à igualdade. Igualdade perante a lei. Para dizer o quê? Olha, você não é diferente de mim, porque você nasceu nobre e eu nasci plebeu. Nós nascemos iguais. A lei é igual para nós. Sim. Tá? Aí a igualdade salta para o grau de direito humano, de direito humano. fundamental, assim como a liberdade, que é principalmente a liberdade de contratar, de vender, de ser contratado, de não ser espoliado pelo rei. Agradeço ao professor Plínio, encerro este bloco e vamos dar continuidade no próximo vídeo.